Um relato testemunhal do pastor Salomão dos Santos. Amados, a graça e a paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com você, agora e sempre. Amém. É com prazer que estamos aqui, entrando em seu lar, para darmos testemunho daquilo que o Senhor Jesus tem otorgado em nossas vidas. Declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Fui criado em berço cristão, pois quando minha mãe se converteu a Jesus Cristo, eu tinha aproximadamente 9 anos. Na igreja do Senhor Jesus, servindo com alegria, eu tive muitos amigos e oportunidades também de inclusive aprender música. Depois, com o decorrer do tempo, fui para a escola de música Vilas Lobos. Conheci lá pessoas que, como músico, faziam show em casas noturnas e começaram a me fazer convites. Eu ouvi e recebi. Comecei a me envolver cada dia mais e mais na música e fui me esquecendo de Jesus Cristo e de seus ensinamentos. Influenciados por amigos, comecei a usar drogas e me tornei dependente. E cada dia que eu me envolvia com as drogas, eu ia secando e tudo parecia ser, muitas das vezes, um problema de úlcera. E quantas vezes eu reclamava com a minha mãe que estava com dor no estômago e eu começava a recorrer a sal de fruta emos e outros medicamentos e não passava para minha mãe que eu era um viciado em droga, embora algumas vezes a acompanhava para a igreja. Eu lembro quando eu me desviei dos caminhos do Senhor, eu tinha aproximadamente 15 para 16 anos e foi aí que eu comecei a me envolver com droga. Quantas viagens eu fazia para show e minha família jamais imaginava que eu estava envolvido com coisas tão arrasadoras. Eu namorava uma jovem na época que por ela me apaixonei e me entreguei. Era um namoro que minha mãe tinha convicção que não era da vontade de Deus, mas eu era obcecado por essa moça. Posso dizer que amei. E quando chegou o carnaval de 1981, eu envolvido com música, primeiros dias do carnaval, eu não fui ver essa jovem que namorava e que pretendia me casar. Pois bem, alguém me fez chegar ao conhecimento dela que eu estava com outro. Não era real. Nessa época eu já estava passando por eu posso dizer assim, por um verdadeiro chamado de Deus para a sua obra. Embora eu não queria assim. Pois bem, no terceiro dia, que era o último dia do carnaval, uma terça-feira, eu fui visitar essa ex-amada, e quando cheguei, fui recebido assim com palavras pesadas, e por ela assim, agredida, porque ela alegava que eu estava traindo, e ela disse: está tudo acabado, não quero saber mais de você, chega, não dá mais, não dá. E eu fiquei, irmãos, apavorado. Eu fiquei assim, estarrecido. Confesso que chorei muito. E saí dali da casa da moça, trêmulo, realmente desapontado. Procurei uma farmácia e ali falei com o farmacêutico que ele me deu, então, um diazepam e eu tomei. E ele me disse: olha, moço, você não pode tomar nada alcoolizante. Nada. Você tomou um remédio forte para acalmar os seus nervos, você está muito nervoso. Então, veja bem o que você vai fazer. Se você tomar álcool ou usar drogas, será fatal. E assim sendo, irmãos, eu saí daquela farmácia e fui rumo a Petisco da Vila. Eu tinha ali alguns encontros com amigos, e ali parava muito, como Martim da Vila, Zeca Pagodinho, Almig Neto e outros, paravam muito ali. E eu fui para ali e esqueci que havia tomado remédio e comecei a me embriagar, tomando chope, batido de limão e usando droga. Amados, e eu confesso que a partir daquele momento terrível, tenebroso, eu não tinha força para viver, eu não tinha força para vencer. E eu ia ali me embriagando. Chegou um momento em que eu entrei numa overdose. Eu havia tomado aquele medicamento e Satanás agora usava toda essa estratégia para que eu viesse realmente perecer sem Deus, sem paz
e sim salvação. E foi uma coisa tremenda. No momento que eu comecei a passar mal no petisco, eu caí assim para trás, de barriga para cima, e comecei a me debater, e minha boca espumando, e os colegas me levaram rápido para o Hospital Salgado Filho do Meia, e quando eu cheguei lá, segundo diagnosticaram, julgavam ser ataque epilético. Amados, naquele momento, eles julgavam ser aqui um ataque epilético, os médicos de plantão aplicaram em minha veia diazepam. E isso foi fatal. Ali então começou uma experiência amarga na minha vida. Os médicos de plantão naquele hospital julgavam que não podia fazer mais nada por mim. E foi uma coisa assim, interessante. Eu saí dali, fui para casa, fui levado nas costas de um amigo, como um saco de batata ou alguma coisa parecida. E quando eu cheguei em casa, minha mãe amorosamente perguntando o que era aquilo, eu já não falava, eu não tinha mais raciocínio de nada. E minha mãe começou a orar a Deus, e começou a buscar a Deus, e começou a pedir ao Senhor que tivesse misericórdia da minha vida. E amados, ela conversou com o seu pastor Isaías, da Assembleia de Deus em Lins, e revelou o ocorrido. Ele disse: Aparecida, você precisa levar o Salomão ao médico. E eu fui parar, irmãos, no hospital do Andaraí, e no hospital do Andaraí eu recebi a aplicação de glicose também na veia, e o quadro foi piorando, até que eu, de volta para casa, eu lembro que eu comecei a chorar e falei: mãe, eu estou vendo tudo escuro, mãe, eu não consigo mais enxergar. E minha mãe, apavorada, me colocou no carro do meu padrasto e me levou correndo para o posto médico São Francisco Xavier. E quando cheguei lá, eles disseram que não podiam fazer nada, eu estava praticamente nas últimas, e me levaram às pressas para o Hospital Pedro Ernesto, em Vila Isabel. Chegando no Hospital Pedro Ernesto, estava de plantão um enfermeiro chamado Isaac, servo de Deus, presbítero da Assembleia de Deus em Oxim. E mamãe então, comigo ali, com o coração apertadinho, a alma realmente abatida pelo quadro que presenciava, o irmão olhando para ela disse: irmã, é o seu filho, é o Salomão? E mamãe olhando para ele disse: é o Deus, o Senhor amassando o vaso, para fazer dele um novo vaso, através desse barro que é ele. Aquele rapaz olhou e disse: mas ele está nas últimas. E chamou um médico chamado Dr. Amorim, e eles apressadamente me levaram para ser medicado. Eu fui direto já para o CTI, porque quando eu cheguei no Hospital Pedro Ernesto, eu já cheguei praticamente em estado de coma. E ali, irmãos, começou uma luta tremenda, Satanás tentando ceifar minha vida, e o Senhor, que já havia prometido à minha mãe que eu seria uma bênção, que eu seria um instrumento do Espírito Santo na terra, tentando me resgatar, tentando me livrar, porque só Deus é poder, força e graça. Passado algumas horas, vem um médico e diz: olha, dona Aparecida, o seu filho provavelmente não passará de 24 horas. E minha mãe ali, com lágrimas nos olhos, pôde olhar para o céu e com a sua boca confessar ali diante os homens: eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que meu Deus é poderoso, e se Deus é pela minha vida, quem será contra? Este filho é uma promessa do Senhor, e eu tenho certeza que as promessas de Deus não falham. O médico, olhando para minha mãe, fez a seguinte pergunta: a senhora é Bíblia? E mamãe, olhando para ele, disse: de Gênesis a Apocalipse. Amados, aleluia. Foi uma coisa assim muito interessante, que o médico voltou e me fez a primeira cirurgia, e aquela cirurgia então ficou constatada que eu estava canceroso. Por quê? A mistura de tantas coisas que eu bebi, erva que queimei, pó que cheirei, juntamente com o medicamento que eu havia tomado antes e depois de me drogar, fez uma mistura tão satânica e terrível que em fração assim de 24 horas eu estava totalmente contaminado pela enfermidade que me corroía e começava a comer órgãos e células do meu corpo. E eu passei então pela primeira cirurgia, eu não via nada, eu estava em estado de coma, e me faz lembrar, amados, o meu quadro era tremendo. Ali em coma eu fiquei aproximadamente 19 dias, e depois disso, eu saí e fui para a UTI do hospital. Na UTI do hospital, eu fiquei mais 11 dias. Foi coisa assim tremenda. E o médico, olhando através dos diagnósticos que eles faziam, achou que deveria me operar outra vez, porque não estava encontrando solução. A primeira cirurgia, eles tiraram de dentro em mim 11 conchas de pus. E lá na UTI do hospital, eu pude voltar a si, estado consciente, e eu comecei a ver que
eu sentia sondas entrando pelas minhas narinas e sentia aquela faixa na minha barriga. Irmãos, eu sentia ali uma dor tremenda. A dor dessa enfermidade que assolou no meu corpo parecia que começava no alto da cabeça e correspondia nas plantas dos pés. Eu não tinha sossego. Eu ficava inquieto no leito. Houve momentos ali que eu precisei ser amarrado no leito com ataduras. E eu vendo as pessoas me olhando por aquele vidro, eu começava a pensar, o meu caso é crítico, eu tenho medo de morrer. E realmente, irmãos, os meus dias estavam contados. Amados, ali então eu comecei a fazer votos a Deus, que se Deus me tirasse daquela, eu iria ser um servo de Deus, eu iria louvar a Deus, eu iria servir a Deus com alegria, com amor e com carinho. O médico então procurou minha mãe e disse que eu precisava fazer outra cirurgia, e conversou também com meu ex-pastor. Na época, eu estava numa igreja batista renovada, e disse, olha, dessa vez vai ser fatal. Os órgãos dele estão assim apodrecendo, a enfermidade está comendo tudo, o pâncreas dele está no formato assim de um rato gelatinoso, o estômago dele está um verdadeiro caos, o intestino já não funciona mais, só um milagre de Deus. Eu creio que ele não passa de 24 horas. Minha mãe pôde glorificar a Deus ali, porque os médicos haviam afirmado há um tempo atrás, quando ali cheguei, que eu não passaria de 48 horas, e agora eles afirmavam que não seria de 24, minha mãe disse, olha doutor, eu tenho certeza que o Deus que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar. Eu tenho certeza que o meu Redentor vive, eu tenho certeza que Ele é a minha estrela da manhã, e o meu filho vai sair dessa, porque o Senhor, Ele é o médico dos médicos. Naquele momento cruciante, mamãe testificando diante de Deus e dos homens que eu sairia dali curado, ela começou a profetizar a minha saúde, o meu restabelecimento, a fé que o médico podia ver na minha mãe. Naquele momento, a minha mãe passava fé para mim, fé para o médico, fé para o enfermeiro Isaac, e eu fui levado novamente para ser operado. E ali eles começaram a mexer em órgãos do meu corpo, como rins, fígado, intestino, e aquilo que não prestava, que já estava contaminando, eles foram cortando, foram eliminando, e o médico ficava pasmo, como é que pode? Segundo Isaac me contava, né? Como é que pode? Ele não morre. Os órgãos dele já estão todos danificados, praticamente já não funciona mais, estão estragados. E ele continua vivo. Fui tão abençoado por Deus que após essa cirurgia, eu voltava novamente para a UTI do hospital e passei mais uma semana e meia na UTI do hospital e depois eu fui transferido para a enfermaria 3, leito 9 do hospital Pedro Ernesto no Rio. E eu lembro que já era dia 5 de maio, eu estava na enfermaria, uma dor tremenda. Eu me contorcia ali. Eu não conseguia ter paz. Eu já havia orado a Deus, feito votos, mas nada aliviava a minha dor. Os médicos me aplicavam injeções. Era na pele, era no músculo, era na veia. Eu tomando soro, plasma, SAP e tantos outros medicamentos que eu até desconheço, nada aliviava a minha dor. Nada me tirava da mão deste mal, dessa enfermidade. E foi até que chegou um grupo de acadêmicos da companhia de alguns médicos e começaram a me tocar o corpo, começaram a me examinar. E eu ouvia quando alguns daqueles alunos de medicina afirmavam que eu iria morrer, que não havia mais saída, que não havia mais solução. E a sangue frio, eles abriram parte do meu braço direito e esquerdo para fazer então implantação de catéter, um fiozinho que é inserido na veia do paciente, eles chamam de obcecar, né? E foi obcecada tanto a veia do braço direito e do braço esquerdo, e eles fizeram então essa pequena cirurgia. Eu tenho a cicatriz de um lado e do outro, e ali então, a sangue fria, eu não gritava, eu urrava, era muita dor. E eu via quando alguém dizia, vai morrer mesmo. E por causa disso também, eu peguei uma infecção hospitalar. Mas voltando ainda nesse dia 5 de maio de 81, eu passando por esse sofrimento, quando eles terminaram de fazer tudo, então foi injetado já na veia com esse catéter, vários medicamentos, e eu ali me contorcendo de dor, e eles me deram alguma injeção e eu tomei. Eu ouvi algo que me fez dormir por uns momentos, depois eu acordei, e quando acordei, já estava adentrando ali na enfermaria 3, leito 9,
um jovem chamado Janires. Janires, ex-integrante do conjunto Rebanhão, que hoje já dorme no Senhor. E aquele rapaz olhando para mim disse: olha, moço, o Senhor me mandou aqui para lhe dizer que você não vai morrer. Deus tem uma grande obra contigo, com viciados, traficantes, prostitutas, homossexuais, com lésbicas, pessoas consideradas irrecuperáveis para a sociedade. E será com essas pessoas que o Senhor vai botar você para trabalhar? Essas vidas, através da palavra de Deus em sua vida, será imensamente edificada pelo Senhor. Eu recebi essa palavra do jovem Janires e ele começou a ministrar palavras bonitas, extraídas da Bíblia Sagrada para mim, e ele me deu uma vontade muito grande de eu me reconciliar com Deus, eu que era um desviado, e eu queria aceitar Jesus, mas ele não fez o apelo e se despediu de mim dizendo: olha, o meu nome é Janires, e o homem que vai operar na sua vida chama-se Jesus. Não te esqueça, Jesus. Amados, quando Janires se foi, logo a seguir adentrou na enfermaria minha mãe com um grupamento enorme de irmãos, na companhia do seu pastor. E ali eles começaram a orar por mim, e começaram a clamar a Deus. E o pastor Isaías molhou o dedo no azeite, levou em minha testa e determinou o seguinte: o Senhor te sara, homem valente. Naquele momento, eu senti um alívio muito grande, a dor que eu estava sentindo desapareceu. E eu comecei a chorar de regozijo, afirmando que Jesus havia me curado. E meus amados, com alegria, e eles, terminando o horário de visita, foram embora e minha mãe ainda na saída disse: olha, meu filho, eu vou, mas os anjos ficam. Eu estava coberto de emoção, de felicidade, de gozo. E quando foi por volta de 17 horas, eu estava cansado da posição que estava ali na cama, e chamei a enfermeira Wanda, e a enfermeira Wanda veio e me ajeitou ali no leito, e ficou próximo ali, lendo uma literatura que eu não sei o que, e eu ali, estava no leito, olhava para um lado, olhava para o outro, ali naquela coisa, naquela agitação, e eu lembro, de repentemente eu me cansei daquela posição e resolvi mudar de posição. E nisso que eu resolvo mudar de posição, sem chamá-la, suspendi um pouco o corpo, fiquei assim inclinadinho assim para a esquerda, né? Quando eu fiz esse gesto, a minha barriga como um pano podre, abriu, descosturou, de alto a baixo, e vi aquela dor tremenda, irmão, aquela coisa infernal, e eu comecei a gritar, e a enfermeira saiu correndo pelos corredores do hospital em busca do médico, e quem estava de plantão? Doutor Amuri, o médico que a minha mãe havia desafiado e dito que Jesus iria me curar. E aquele médico veio correndo e olhou e disse: eu sabia que isso ia acontecer. Eu avisei a Bíblia. Ela ficou com esse negócio de que Jesus iria curar, iria fazer, ia acontecer. E esse médico, irmãos, ele era espírita. Um homem que não tinha, assim, aquela fé que nós temos em Deus. E eu fui levado às pressas para o centro cirúrgico. E lá, então, começaram a me preparar para ser operado. Agora, operar o quê? Eu já estava totalmente desenganado. E foi uma coisa interessante. Antes de eu passar pela anestesia, o nosso querido amado irmão Isaac, olhando para mim, disse: Salomão, se você ainda me ouve, pisque os olhos 3 vezes. Eu pisquei os olhos 3 vezes. E ele disse: olha, Jesus é maravilhoso, e só Ele pode restaurar a sua vida, só Ele pode te edificar. Olha, Salomão, receba agora a bênção de Deus. E foi profetizando, irmãos, vitória para a minha vida, profetizando. E aí então ele disse: se você ainda me ouve, pisque os olhos 3 vezes, aceitando a Jesus. E eu pisquei os olhos 3 vezes, ouvindo e aceitando a Jesus, era a coisa que eu mais queria. E naquele momento que eu aceitei a Jesus como meu único, suficiente Salvador de minha vida, eu pude, irmãos, receber a paz que eu tanto precisava, que eu tanto buscava. E aí então eu entrei sob o efeito da anestesia e começou então a operação. Os médicos lutando para me salvar, mas não adiantou. Naquela data de 5 de maio de 1981, eu não aguentando a cirurgia, e ali na mesa de operação, eu vim falecer. Eu ouvi quando eles diziam: morreu. E eu ali, deitado naquela mesa de aço inoxidável, e eles dizendo: morreu. Amados, naquele momento então, eu estava consciente que havia morrido, porque aquele que morre, ele não fica inconsciente, ele fica consciente. É um detalhe que muitas das vezes nós não atentamos, muitas das vezes o ser humano pensa que morreu, acabou. Mas eu vi tudo o que estava acontecendo comigo. Eu percebi quando algo no meu corpo fez assim,
e me sugava de dentro de mim, me puxava para fora. E eu comecei então a observar um detalhe curioso. Eu me via deitado naquela maca de aço inoxidável e me vi em pé. Eu falava, mas como é que pode? Eu estou ali, aqui, e eu via e via os médicos afirmando, morreu. O filho da crente morreu. E foi uma coisa interessante. Naquele momento que eu comecei a olhar, falei, eu morri, eu estou morto. Que eu olhei para o teto se abria como se abre uma cortina de um lado para o outro, e adentrou naquele lugar um carro, todo reluzente, parecia um sol descendo ali. E foi descendo, 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 e parou bem junto ao meu corpo, e uma porta se abriu, e quando aquela porta se abriu, saiu dali um varão. Eu vi quando saiu aquelas pernas primeiro, calçado com uma bota prateada, mas um prateado, aquele prateado é como se você olhasse assim a lua, o céu azul, e via aquela coisa linda, assim mesmo saiu, com as vestes brancas, o rosto dele brilhava, os olhos como duas bolas de fogo, o cabelo todo cacheado e dourado, o cabelo parecia também como fogo, e ele tinha nas mãos uma espada reluzente, e me disse, o mestre mandou-me apanhar, e eu vim buscá-lo. Amados, naquele momento que aquele varão reluzente me falou assim, por detrás dele surgiu mais 5 também todos de branco, porém eles não tinham o mesmo resplendor do varão de Deus. E aqueles 5 começaram a afirmar e me acusar, dizendo, não, o Salomão não vai com você, o Salomão vai conosco, ele é nosso, ele fazia todas as nossas vontades, ele contrariava Deus, tudo aquilo que era ao contrário à palavra de Deus, ele praticava, ele fazia, o Salomão é nosso. E naquele momento que eles começaram a me acusar de todos os meus erros, de todas as coisas que eu pratiquei, de todas as coisas erradas que eu fiz, era como se fosse algo filmado que era relatado ali diante de mim e eu vendo. E quando eles terminaram de me acusar, aquele varão de branco, reluzente, com a espada na mão, olhou para eles apontando a espada e dizia, não toques no Salomão, porque momento antes dele passar por essa experiência, ele pertenceu a vocês. Mas desde o momento que ele entregou a vida dele ao meu rei, ele pertence ao meu Deus e eu vou levá-lo. Amados, aqueles 5 varão que tinham nas mãos espada manchada de sangue, ficaram parados, sem se mover, nem para a esquerda nem para a direita. Não dava mais nenhuma só palavra. E aquele varão reluzente vindo da parte de Deus, olhando para mim, disse, venha. Ah, irmãos, e me tomou pela minha mão direita e me colocou dentro daquele carro. E ele entrou também. E eu do lado dele, eu comecei a reparar tudo. E olhei naquele painel maravilhoso, lindo, reluzente, escrito em letras também reluzente, assim, em letras azuis, mas aquele azul bonito, aquele azul céu. E estava escrito, seja bem-vindo. Aí eu fui tomado ali de uma alegria que eu nunca havia experimentado antes. E aquele carro deu partida numa velocidade incrível, numa velocidade extraordinária. E ali começou então uma nova experiência. Aquele carro não tinha volante, aquele carro não tinha chave de ignição, aquele carro não tinha acelerador, nem freio, nem embreagem. Aquele carro não tinha marcha. Isso que eu chamo de tecnologia avançada. E ia avançando, avançando. E eu olhei para aquele varão reluzente e disse, quem é você? Para onde está me levando? E ele me disse, para o paraíso, lugar de descanso. O mestre quer falar com você. E eu perguntei, como é lá? Ele me disse, tu verás. Eu ia caminhando naquela velocidade incrível, naquele carro. E eu olhei para ele e disse, quem é você? Se tu não és Deus, já sei, é Jesus. E ele sorridentemente olhando para mim disse, eu não sou meu rei, sou um dos integrantes do exército de Deus. E eu olhei para ele e perguntei, qual é o seu nome? E ele me disse, o meu nome é Bênção. Bênção? Eu nunca vi, nem ouvi falar de anjos com o nome de Bênção. E ele me disse, nem tudo que o meu mestre criou está escrito no livro sagrado que ele deixou
para vós humanos. Não são todos que se encontram enrolados no livro sagrado, à vossa disposição na terra. Eu então, naquela viagem, prosseguia com aquele anjo. Eu olhei para ele e disse: como é ele? E ele me disse: o mestre, tu verás. E naquela caminhada gostosa, eu olhei para mim e vi que eu agora estava vestido com a mesma roupagem que o anjo estava vestido. Aleluia. As minhas roupas estavam brancas, com um modelo de roupa de príncipe. Eu só não tinha a espada que aquele anjo tinha. Eu olhei para minhas mãos, e na palma da minha mão eu pude ver a imagem do meu rosto. O meu rosto brilhava como o rosto dele, os meus olhos eram como os olhos dele, o meu cabelo cacheado e dourado de fogo, e eu sacudi o cabelo para lá e para cá e disse: bênção, os meus cabelos mudaram. E ele olhando para mim disse: agora você é um dos nossos. Aleluia, aleluia, Jesus. E ali, naquele momento lindo da minha vida, nós chegamos num lugar lindo, maravilhoso. O carro parou, ele abriu a porta e eu soltei, e quando eu pisei no chão eu tomei um susto, aquela coisa macia, e brilhava, era ouro puro o chão. Eu falei: bênção, o chão, ouro puro. Eu disse: aqui, as ruas são assim. Amados, eu fiquei perplexo com o que eu via. Eu falei: penso, que coisa interessante. Eu comecei a ouvir vozes que cantavam, e olhei para a minha direita, irmãos, era um coral que eu não via nem no início nem no fim. E eu falei: Wilson, que coral é esse? Ele me disse: esse coral não é o coral de anjos, mas é o coral daqueles que lá na terra venceram em nome do Senhor Deus dos Exércitos. Que o coral de anjos não está nesse setor. E eu fiquei maravilhado, entendendo que aqueles irmãos que louvavam o Senhor, que cultuavam a Deus aqui na terra, estavam ali. Todos tinham o mesmo tamanho, as mesmas vestes, a mesma aparência. Irmãos, uma coisa linda, uma coisa maravilhosa. As crianças tinham o mesmo parecer. Era uma coisa assim que eu nunca havia visto na minha vida. Eu falei: Deus, então deixa eu ir para lá, eu vou para lá. E ele me disse: não, o mestre quer falar contigo. Vamos. Ele me tomou pela mão e foi me levando. E eu olhando para aquele coral, cantando uma canção linda, e dali surgia aplausos, coisas tremendas, coisas que eu nunca vi aqui na terra. E eu olhei para a minha esquerda e vi um rio de água cristalina que passava à minha esquerda. Uma coisa, irmãos, fenomenal. Uma coisa extraordinária. Eu disse: que água linda! E eu comecei a olhar de onde surgia aquela água. E eu vi que ela brotava de dois enormes luzeiros. Parecia dois sol, um ao lado do outro. E eles estavam assim num lugar como um púlpito, um altar. E ali, diante de dois poderosos tronos, mais 12 tronos à esquerda e mais 12 tronos à direita. Mas eu não conseguia encarar, porque era grande o clarão, e aquela água vinha brotando dali, saltando, pulando e glorificando a Deus. Eu falei: Wilson, que água é essa? E ele me disse: essa água é a água da vida, essa água é o mover do Espírito de Deus. E eu olhei para ele e disse: para onde vai essa água? Perguntei. E ele me respondeu: para a terra. Eu falei: para a terra? Eu nunca vi um aguaceiro desse na terra. Ele disse: a terra já está quase toda tomada por essa água. E eu perguntei: o que ela vai fazer na terra? E ele me respondeu: encher a igreja do Deus vivo de poder. E aí, então, eu pude olhar e ver mais à frente, assim, pela minha direita, por onde eu passava, por aquela rua linda, aquele país maravilhoso, coisa que eu nunca vi igual, os muros de jaspes, coisa assim que eu nunca vi, irmãos, nunca vi. Eu comecei a observar e ver que as árvores batiam palmas
aplaudiam e exaltavam e glorificavam o nome do Senhor, e as flores procediam da mesma forma. Eu falei, Deus, as plantas, as flores glorificam a Deus e aplaudem. Ele me disse, aqui tudo é assim, pois o Senhor nos criou para louvor da sua glória. E nisso que ele me diz assim, eu avistei em minha frente um exército poderoso que marchava em nossa direção, e eram milhares e milhares de seres celestes, parecido comigo e com aquele anjo. E eu falei, bênção, que exército enorme, são milhares, para onde vai esse exército? Ele me disse, parte do exército. Eu falei, parte, mas são milhares. Ele disse, eles vão para a terra. Eu falei, para a terra? E vão fazer o que na terra? E ele me disse, pelejar em favor da igreja do Deus vivo. Eu olhava para aqueles seres que marchavam em nossa direção, e para aquela água que brotava, que passava ali à minha esquerda. E eu enfiei a minha mão naquela água. E nisso que eu enfiei a minha mão naquela água, eu fui tomado pelo Espírito de Deus. Aquela água, irmãos, ela crescia dentro em mim. E veio subindo, 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 subindo. E eu tirei minha mão rápido. E quando eu tirei minha mão rápido, ela já estava saindo pela minha boca afora. E quando aquela água começou a sair de dentro da minha boca, eu já não falava mais a língua que eu estou falando aqui com você agora. Mas eu estava falando a mesma língua que aquele anjo falava. E eu comecei a glorificar a Deus, e naquela linguagem eu disse, bênção, olha só como é que eu estou, como eu estou falando com você. Ele me disse, eu já lhe disse, você agora é um dos nossos. Vamos, o mestre quer falar contigo, irmãos. E aquele exército que vinha em nossa direção, eu reparei que eles, quando chegou bem próximo, eu tapei os olhos e fechei as vistas, mas lá, olhos fechados, com a mão tapando, é a mesma coisa que estivesse aberta. E eles veio marchando, marchando, marchando. E quando chegou bem próximo a mim, eu entrava dentro deles, eles entravam dentro de mim, e passavam um pelo outro, assim, uma coisa extraordinária, uma coisa linda que eu nunca havia visto. Eu falei, Deus, eles estão passando por dentro de mim, e eu por dentro dele. E ele me disse, aqui, o segredo é obedecer. E quando o último passou, eles acenaram com a mão, eu acenei também, e eles subiram. E agora eu deparava com um grande altar, e havia 7 degraus à direita, 7 à esquerda naquele altar, e o anjo me disse, subamos. Nós subimos ali pela esquerda. Foi uma coisa interessante, porque quando nós chegamos naquele altar, ele disse, pare. E ele caminhou adiante aquele luzeiro maravilhoso. Ele disse, apresentando arma, prestando continência. E descendo o seu rosto naquele chão, eu não sei nem como dizer, que é chão, uma coisa assim como uma nuvem, muito cristalizante, parecia cristal, aquela coisa brilhando. E ele se prostou ali, diante daqueles 2 enormes luzeiros, e disse, mestre, missão cumprida, eis aí o Salomão. Ele levantou, e veio se afastando, e ficou junto a mim, e dali, daquele luzeiro que eu não conseguia encarar, aquele clarão imenso, saiu uma voz que dizia, Salomão, eu estou aqui, tu és meu, eu te amo. Naquele momento que eu ouvi aquela coisa tão linda e maravilhosa e extraordinária, eu pude vibrar e disse, Senhor Jesus, és tu? E ele respondeu, sou eu. Amados, quando me disse assim, eu comecei a chorar e disse, Senhor, tu és maravilhoso, mas eu não consigo te encarar. E ele me disse, olha para mim. E eu tentava e não conseguia. Ele disse, olha. Ele falou pela terceira vez, olha, eu comecei a encarar e consegui vê-lo. Não vê a imagem do Senhor, não. Eu falei, Senhor, deixa eu ver o seu rosto. E ele disse, ninguém jamais me viu como eu estou. E você não me verá, não desta vez. Aquela coisa maravilhosa foi me envolvendo. E ele apontava a mão reluzente, maravilhosa. Eu dizia, Senhor, deixa eu ver as suas mãos, os seus pés. Ele me disse, nem minhas mãos, nem meus pés. Porque se veres, dirás que viu Deus, quando não viu, só o viste. E ali então,
Eu não pensava mais na terra. Eu não tinha mais vontade de estar aqui. Mas a minha vontade era de permanecer ali para sempre. Era de estar ali para sempre. Oh, aleluia! Quando ele disse, olha, veja a história da sua vida. Irmãos amados, e ali estava toda a minha vida. Desde o meu primeiro momento no ventre da minha mãe, até a hora da minha morte estava ali. Ele me disse, chegue mais próximo. Sinta o fulgor da minha glória. Era como se ele tivesse entrado dentro de mim. E ele disse, chegue mais próximo. E quando eu cheguei mais próximo, ele disse, veja. Irmãos, eu comecei a sentir um mau cheiro. Mas um mau cheiro muito forte. E eu pensei, o céu também tem um lugar mau cheiroso? E ele me respondeu, esse mau cheiro é os vossos pecados, que chegam todos os dias diante das minhas narinas. Eu comecei a pedir perdão. E disse, Senhor, me perdoa. Eu pequei tanto. Ele me disse, eu te amo. E na medida que ele ministrou que me amava, eu comecei a sentir um profundo sentimento, mais forte por ele. Ele me disse, eu lhe trouxe aqui para que você me ouça e veja o que tenho a fazer contigo e com a terra. Veja. Irmãos, eu comecei a ver seres terríveis que arrastavam vidas e jogavam no abismo. Seres horríveis. E comecei a ver também seres que eu tenho certeza que era a igreja de Jesus na terra, que pregava a palavra e que impedia que muitas dessas vidas arrastadas pelos seres terríveis fossem jogadas no abismo. E eu pude observar que houve um silêncio. Eu percebi que ele chorava. E eu comecei a falar, mestre, o que eu posso fazer? Ele me disse, pregue, pregue. No início eu comecei a receber aquela palavra. Falei, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero pregar. Eu quero fazer a sua vontade. E nisso que eu confessei, ele me disse, terás que voltar, porque agora é que vai começar a obra que eu tenho na sua vida na terra. E eu falei, Senhor, eu não gostaria de voltar. E ele disse-me, olha para a direita. E eu olhei. E ele me perguntou o que veio. E eu respondi, Senhor, um grupinho bem pequenininho que chega. E ele me disse, viste bem, olhe para a sua esquerda. Eu olhei pelo local onde eu cheguei e vi um grupamento enorme de pessoas que chegaram. Ele me disse, o que veio? Eu falei, Senhor, um grupo enorme de pessoas cantando e louvando o teu nome. E ele me disse, viste bem, todos quantos chegaram pela esquerda, eles ficarão, mas todos quantos chegaram pela direita, retornarão. Porque o povo que lá na terra estão incrédulos, e só creem, e só me aceitam quando vê sinais e prodígios. Entendendo o recado do Senhor, eu disse, Senhor, eis-me aqui. E a confusão, irmãos, que eu via na terra era tremenda. Pessoas que não se entendiam, igrejas que se dividiam. E eu percebia que ele chorava, eu sentia dentro de mim que ele chorava. E ele me disse, o meu povo não se entende mais. Mas vá, pregue a palavra, e eu estarei contigo todos os dias. Tu verás e sentirás, e deixarei em ti a minha marca. Amados, eu tomei aquela palavra, e ele me disse, vá, eu te amo. Nisso que ele disse, vá, eu te amo, o anjo me tomou novamente e me colocou naquele carro, e veio me trazendo de volta. E agora eu não chegava mais na sala onde fui operado, mas agora eu chegava numa outra sala, um microtério do hospital. Eu estava deitado numa mesa de pedra mármore, com um lençol em cima de mim, e junto a mim estava de pé o irmão Isaac, que orava e chorava, e clamava a Deus pela minha vida. E foi uma coisa interessante, irmãos, porque eu não queria entrar no corpo. E o anjo disse, entra. Falei, mas, benção, eu vou entrar aí. E ele me disse, entra,
o mestre mandou você voltar. Ele pegou a espada e tocou no meu corpo terrestre com a pontinha da espada. E depois tocou no meu corpo celeste. E de repente algo fez. E eu voltava então para o meu corpo. No momento que eu voltei para o meu corpo, o irmão Isaac, que se preparava para sair dali, a chamado do médico, ele ficou espantado quando ele viu eu já glorificando a Deus. E o médico dizia, não é possível. E até mesmo o irmão Isaac dizia, glória a Deus, só Jesus, não é possível. Mas eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Amados, eu comecei ali a falar em línguas e a pular, nu como nasci, e ali exaltando a Deus, glorificando a Deus, glorificando a Ele, como estou glorificando até a data. E ali então, o anjo permaneceu por algum instante ali, me olhando, me observando, e coisa linda, e eu exaltando a Deus. E, debaixo de espanto dos médicos, dos enfermeiros, eu fui levado para a enfermaria. A mesma enfermaria 389, enfermaria essa de risco, e fui levado, e alguns médicos diziam, é assim mesmo, depois ele vai morrer de vez. É assim mesmo. Mas, amados, 3 dias depois eu recebi a alta, e ia para a minha casa. E lá na minha casa, os anjos do Senhor me visitavam à noite. Eu lembro que uma certa vez eu acordei espantado, chamando minha mãe, dizendo que eu não queria voltar mais para o hospital, e ela disse, por que está dizendo isso? Eu falei, mãe, aqui em volta da minha cama está cheia de seres vestidos de branco, de médico, eu não quero voltar mais para o hospital. E minha mãe então pôde entender que eram os anjos do Senhor. E eles me visitavam e faziam curativo em mim. A minha barriga demorou 9 meses para fechar. Hoje, eu não tenho umbigo, mas tenho o dono do umbigo. Tenho 3 temperaturas no corpo: morno, quente e frio. Ninguém jamais pode viver assim. A ciência afirma que não, mas o poder de Deus afirma que sim. Hoje, eu sou livre, pregador da palavra de Deus, trabalhando na Associação Evangélica Missionária Ministério Vida, levando as boas novas de salvação entre delinquentes, presidiários, traficantes, viciados, prostitutas, lésbicas e etc. Graças a Deus, o Senhor hoje me plantou numa obra de edificação de vida para salvar vidas, para abençoar a vida. E eu quero dizer para você, meu jovem desviado, minha jovem desviada, você amado ouvinte da palavra de Deus, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não estou te convidando a ser um religioso, mas sim um vitorioso. E como vitorioso eu quero abençoar a sua vida em oração agora.